Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Estou feliz por retornar a esta congregação. Quero ler o texto concernente à Santa Ceia. Os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia e caminho. Tem outra tradução, não é corrigida, pode haver divergência na leitura. Eu vou ler só, os irmãos acompanham a sua Bíblia. O texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Estarei lendo, os irmãos acompanhando a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Disse dessa forma: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Podeis tomar assento. Eu quero, nessa oportunidade, falar sobre esse texto que é: cada 30 dias nós nos reunimos e lemos esse texto base, como o irmão na leitura oficial. Também foi praticamente esse mesmo texto, mas de outra forma. Mas é as mesmas palavras que o evangelista Marcos registrou na leitura oficial, é esse texto sagrado. O que eu quero falar nesta noite, irmãos, é andar dentro de uma palavra: examine-se. Nós, seres humanos, nós temos um defeito muito grande, que nós vamos olhar de quem está do nosso lado, quem está à nossa frente, quem está à nossa volta, ou até quem está longe, na vivência espiritual. Deus não nos colocou como juiz para balizar alguém a sua crença, ou favorável ou contrário. Aqui o texto diz: examine-se. Quem? Para onde que eu devo olhar? Para o meu interior. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então esse texto aponta lá para o passado, para aquilo que Jesus efetuou em meu favor, pelo seu muito amor que me amou. Então, por quem ele morreu lá? Não foi somente pelo irmão, foi por mim. Eu não sou merecedor, mas ele me amou. Ele te amou. Então, de que forma nós devemos olhar para aquele que está junto de nós, ao nosso lado, sendo o nosso companheiro, sendo nossa companheira, sendo nosso irmão em Cristo, sendo aquele que abre a congregação, sendo aquele que tira oferta, sendo aquele que louva ao Senhor, sendo aquele que está na presença de Deus? Como devemos nós olharmos para Ele? Se nós olharmos dentro de nós, se estivermos fazendo a consulta entre o nosso ser, como éramos e como estamos, da onde estamos partindo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse não que havia alcançado a justificação, mas ele estava prosseguindo para o alto. Então nós temos que, desde o momento que nós olhamos para a palavra, aceitamos a palavra, estamos na presença de Deus, vamos partir dali. Embora olhando lá no Calvário, que nós estávamos sentenciados à morte, mas alguém morreu no meu lugar. Mas alguém pagou a dívida que era impagável por mim.
Eu não tinha condições de pagar, mas alguém pagou por mim. Então, qual é a baliza que devemos fazer daquele que está junto de nós? A não ser de ajuda, a não ser de dispensar o amor de Cristo em nosso coração. Estamos sentindo a presença de Jesus. Quando nós estamos vivendo na presença de Jesus, estamos vivendo Jesus na nossa vida, nós amamos aquele que está do nosso lado, nós amamos aquele que está à frente do trabalho, nós amamos aquele que está cooperando, nós amamos aquele que está congregando, nós amamos até aqueles que se levantaram contra nós. Temos que amar, devemos amar e amamos se Cristo está em nossa vida. Esta é a palavra-chave de um vencedor. Examinando. Antes de nós proferirmos qualquer coisa, a Bíblia diz para nós ser pronto para ouvir e mais rápido para falar. Não. Temos que ser pronto para ouvir. Aí nós vamos passar nas peneiras lá. Vamos analisando as peneiras e ver o que sobra. Não vai sobrar nada, então não temos nada que falar. Se eu não puder falar bem do irmão, a Bíblia me proíbe que eu fale mal. É a Bíblia, né? Se eu não puder ajudá-lo, não vou atrapalhá-lo. Por quê? Examinando, olhando para o meu interior. Eu não tenho condições de ajudar, não posso entrar no caminho e impedir ele prosseguir. Assim é todos nós, irmãos. Quando estamos na presença de Deus, quando nós estamos na casa de Deus, nós não podemos agir de maneira que o mundo olha para nós e não vê Cristo. Ele tem que olhar para nós e ver que aquilo que nós falamos, o eco está soando. Quando nós falarmos, ele fala, verdadeiramente ele está vivendo isso. Como o sol reflete a luz na lua, ou a lua reflete a luz do sol, nós temos que deixar Cristo refletir a sua luz através de nós. É os nossos feitos, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso caminhar, o nosso vestir, até o nosso vestir tem que proclamar que Cristo está em mim, que Cristo está no meu ser. A nossa palavra tem que ecoar que Cristo vive em mim. Nós queremos ler um texto, uma referência, que está registrado em Mateus, no capítulo 22, e o versículo 10 a seguir, dizendo assim: E saindo os seus servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a sala de banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas nupciais. Perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais? E ele ficou calado. Aqui está falando da vestimenta espiritual, mas no nosso olho carnal, humano, como nós estamos portando para que o mundo olhe para nós e como o mundo está me vendo. É eu que tenho que fazer esse autoanálise. Não é dar a oportunidade para os irmãos estarem me julgando. Eu tenho que dar a oportunidade para os irmãos glorificar a Deus através de uma vivência santa, obediente à palavra do Senhor, que os irmãos possam olhar para nós e ver que nós estamos marchando rumo às mansões celestiais. E o meu alvo deve ser Cristo Jesus.
somos peregrinos e forasteiros, por o que nós ouvimos aqui nessa noite, que nós estamos de passagem, não temos direito algum, não temos liberdade alguma de estar julgando, nós não somos juízes. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos palmilhando passo a passo rumo às mansões celestiais, como nós ouvimos hoje na Escola Bíblica Dominical, irmãos, sobre o que era Israel, o que eram os judeus. Jesus veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Foi esse tema que nós analisamos hoje no discorrer da Escola Bíblica, irmão. E veja bem, que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Como é que demonstraram que Jesus não foi aceito? Matando Jesus. Quando os judeus mataram a Jesus, eles disseram: você não merece nos salvar, você não tem oportunidade de nos salvar, você não veio montado num cavalo branco, você não veio com uma espada inflamante, você veio montado num jumentinho. Então isso para os judeus. E nós, irmãos, como nós estamos apresentando a Jesus ao mundo? De que forma o nosso viver está proclamando Cristo na nossa vida? Será que é um Cristo santo, um Cristo imaculado, um santo que morreu no lugar do injusto que era eu? Um pecador como era eu, mas Ele me amou de maneira inexplicável e nessa ocasião Ele me deu a oportunidade para mim olhar dentro do meu ser, do meu proceder, das minhas ações, como eu estou vivendo nessa terra, os momentos que o Senhor Jesus está me permitindo, de que maneira eu estou vivendo para que o mundo glorifique ao Senhor Jesus. Não é somente eu glorificar, não, eu tenho que mostrar para o mundo que eu adoro a Deus e que o meu viver é um viver que eles podem copiar. O apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz: sede meus imitadores como eu de Cristo. Então existem coisas que nós temos que fazer e que o mundo precisa copiar de nós. O texto, como nós já dissemos, examine-se, faça o seu autoanálise. E o apóstolo Paulo disse que nem ele mesmo julgava ele, porque nosso julgamento pode ser errôneo. Nós nos julgar a nós mesmos também é errôneo. Por quê, irmãos? Nós não sabemos julgar retamente como o Senhor Jesus. Então vamos nos entregar ao Senhor Jesus todos os momentos da nossa vida. Vamos nos entregar ao Senhor Jesus a cada manhã e a cada noite, na oportunidade que temos de estar na casa do Senhor, vamos estar. Como nós ouvimos as irmãs louvando a Deus, com certeza as irmãs ensaiam, não? Ensaiam ou não? Faz aqueles preparativos, como os hinos, aí fica aquele ensaio. E nós, irmãos, estamos nos ensaiando para adentrar as mansões celestiais. Esse ato memorável, esse ato simbólico que nós vamos participar é de uma coisa que vai acontecer lá nas mansões celestiais. Quando nós preparamos, ensaiando, é para cantar melhor, é para as vozes se encaixarem. Por isso que existe o ensaio. E nós aqui estamos ensaiando para cantar nas mansões celestiais. E nós estamos nos ensaiando para chegar à posição de varão perfeito, para que o Senhor, quando manifestar na luz de glória, Ele nos recolhe, para nós ouvir o brado da trombeta e subirmos ao encontro do Senhor Jesus. Se nós estivéssemos prontos já, o Senhor já tinha nos recolhido. Então, por que eu examinar o meu companheiro, o meu irmão, a minha irmã, a jovem? Por que eu fazer o auto-julgamento se eu não tenho autoridade de julgar a mim mesmo? Eu não tenho autoridade de tornar um cabelo branco ou preto por mim mesmo. Eu não posso acrescer o cabelo 1 centímetro ou diminuir 1 centímetro por mim mesmo. Eu não sou dono de mim. Quem é
é meu dono é o Senhor Jesus. Quem é o seu dono é o Senhor Jesus. Então, como eu tenho autoridade de fazer o julgamento ou determinar a sentença ou absolver? Se você foi comprada com preço de sangue. Se você tem um dono e o Senhor Jesus guarda você como a menina dos olhos. Nós temos cuidado, qualquer coisinha o olho já fecha para proteger. Assim é o Senhor Jesus nos protegendo, nos ajudando. Então não está em nós esse julgamento. Esse julgamento nós temos que estar dentro de nós, olhando para o nosso interior, vemos como estou andando, como estou adorando, como estou me procedendo, se essa maneira que eu estou me procedendo possa ajudar alguém a vir para a presença do Senhor Jesus para encontrar com Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele faz presente. Nós somos peregrinos e forasteiros, não temos morada permanente e nós almejamos a cidade celestial. Nós buscamos a cidade celestial. Nós buscamos a cidade, a morada do Altíssimo, porque Ele virá. O texto da Bíblia diz: pois todas as vezes que comerdes este pão, ou beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. O ato simbólico, mas devemos manter o nosso corpo em sacrifício vivo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Me é permitido participar. Então nós estamos, irmãos, no regrado ou bitolado por Jesus, ou aprontando para Ele, o autor e consolador, quer dizer, apontando para Ele. Então Ele nos coloca no caminho para que nós andamos por Ele, para não se envolver com as coisas desta terra, para não perder o que nós temos ganho. A coroa já está preparada, a coroa está à nossa espera, mas para isso nós temos que romper. Nós vemos, até hoje estivemos comentando com o irmão que estava junto conosco, na hora do café lá, a respeito de José, quando ele teve aqueles sonhos, que os molhos simbolizando os seus irmãos se curvarem diante do molho dele, aí depois o sol e a lua se curvando e as estrelinhas se curvando diante dele, ele não imaginava de onde ele poderia chegar. Eu tenho certeza que ele não imaginava. Mas também, quando ele teve aquele sonho, não foi revelado a ele que ele ia passar pela cisterna, que ele ia passar pelas mãos dos amalequitas, que ele ia chegar na casa de Potifar, que ele ia ser desejado pela mulher de Potifar. Ele não sabia que ele ia parar lá no cárcere, ele não sabia até que ponto para chegar a ser os seus irmãos curvados diante dele, ou ser honrado pelos seus irmãos. Mas ele lá no cárcere, uma única vez, ele falou: eu estou aqui, eu sou judeu, eu não sei como que eu fui aqui. Ele não ficou criticando seus irmãos lá na terra de Canaã, não. Ele ficou e lembrou que para o copeiro, para anunciar a Faraó que ele estava ali por um engano. Ele era um escravo, ele não era aquele homem que quis seduzir a mulher de Potifar, não. Ele estava ali porque alguém conspirou contra ele, mas era o processo de aprendizado para que ele chegasse à presença de Faraó e para que ele chegasse ao governo do Egito. E às vezes, irmãos, nós olhamos
muito para o nosso sofrimento enquanto estamos aqui na terra e não olhamos para o que está à nossa espera lá na frente. As mansões celestiais estão logo ali. Esses momentos aqui somos peregrinos, irmãos. O que o peregrino tem direito, irmãos? Essa terra aqui está contaminada. E nossas vestes estão lavadas no sangue de Jesus, na cruz do Calvário. Então a simbologia do suco da uva no sangue de Jesus, a simbologia do pão, foi o corpo de Cristo sendo massacrado no meu lugar, no seu lugar. Mas este autoanálise de valorizar este memorial aqui, de manter ativa a nossa mente, o apóstolo Paulo disse aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele já havia falado, vamos falar 30 dias atrás, ou 40 dias atrás, ou 60 dias atrás, 2 anos atrás. Então se faz necessário nós estarmos relembrando. Então todas as vezes que nós assentarmos diante dessa simbologia do suco e do pão, vamos lembrar o quê? Que Jesus morreu por mim. Ele está cuidando de mim. Eu estou aqui nesta noite porque Ele me proporcionou essa oportunidade para que nesse ato memorável eu não venha cair amanhã. Eu estou alimentando meu ser para suportar as lutas desta vida, segundo que o sangue de Jesus foi derramado por mim, por nós, e por isso estamos na presença dEle nesta noite para glorificá-lo, para adorá-lo, para tributar a honra e a glória ao seu nome. Ele se faz presente aqui, queridos irmãos, porque Ele garante na sua palavra, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me manifestarei ali. Por isso nós temos que ofertar o nosso melhor. Ontem foi um culto diferente, hoje precisamos ser melhor, porque estamos ensaiando cada dia, cada momento. Nós precisamos estar aproximando mais de Jesus. E quando nós mais nos aproximamos, nós sentimos a sua presença pelo seu Espírito Santo. Ele veio morar em mim através do seu sangue carmesim, porque eu o recebi. Eu aceito esse alto preço pago por Jesus e reconheço que Ele é o meu Salvador. Eu estava meditando, irmãos, que às vezes nós sentimos honrados com as certas menção das autoridades terrenas a nosso respeito. Nós sentimos honrados. Agora nós, irmãos, estamos muito mais honrados porque um justo, um santo olhou e nos escolheu. No meio de mais de 8 bilhões de pessoas, Ele escolheu você. Não é a autoridade do estado de Rondônia, não. É a autoridade mundial, é a autoridade dos céus. Porque a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus quando Ele ressuscitou ao terceiro dia. Deus entregou a Ele a oportunidade de julgar as nações. E Ele vai julgar as nações, vai julgar aquele que está te caluniando, vai julgar aquele que está zombando de você, porque Ele não tem prazer naquele que menospreza os seus filhinhos, os bichinhos de Jacó, né, irmãos? O importante é que nós somos os bichinhos de Jacó, escolhidos por Deus para morar nas nações celestiais. A ceia do Senhor, irmãos, nas oportunidades que temos, nós precisamos participar. Não vamos ficar sem participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial que nos aponta para lá, mas nos aponta para as nações celestiais. E nós estamos aqui, vamos celebrar com um coração sincero, com um coração temente, com dedicação, para que o nosso viver a partir de hoje seja melhor do que ontem. A nossa apresentação na presença do Senhor seja melhor do que ontem, e o amanhã seja melhor do que hoje, porque estaremos mais perto da volta de Jesus.
Aí nós fazemos alguma analogia, irmãos. Você vê uma fogueira ali, se você for chegando perto dela, você vai sentindo cada vez mais o calor. Se você for chegando perto de Jesus, se santificando, consagrando a sua vida, lendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, querendo viver santo, um viver obediente, um viver temente, aguardando, olhando para o autor, olhando para o amor dele dispensado a você, você vai sentir a presença dele, você vai sentir o seu coração palpitar pela presença do Espírito Santo. Aleluia. Recebendo do Senhor, ele diz: isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isto em memória dele. Celebrar. Às vezes nós não queríamos, ou não, se nós vivêssemos naquela época, talvez nós seríamos os judeus que crucificaram a Jesus. Mas Jesus foi crucificado. Se ele não fora crucificado, nós não estaríamos aqui. Se ele não tivesse padecido, nós não estaríamos aqui. Mas ele fez isso, ele se entregou por mim. E nós, às vezes, não queremos fazer isso com os nossos irmãos, com os nossos companheiros. Nós queremos só para nós. Nós somos ingratos, nós queremos só para nós. Mas quando a Bíblia diz: chorai com os que choram, é sentir a dor do nosso companheiro. Mas quando ele diz: alegrai-se com os que se alegram, vamos nos alegrar com ele, vamos sentir feliz por ele. Mas às vezes nós só queremos sentir ou participar da felicidade. Mas existe um momento que nós passamos por dificuldade. E quando nós vemos um irmão passando por dificuldade, é a hora de nós sentarmos e ouvir. É a hora de nós chorar com ele. É a hora de nós dar a oportunidade dele abrir o seu coração. Mas só que também nós temos que, quando nós fazemos isso, nós temos que ter a sabedoria de não mostrar coisas errôneas lá para confortar o irmão aqui. Não, nós temos que mostrar que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o justo morrendo pelo injusto, que sou eu, e que é aquele irmão que está passando por necessidade, também passa pelo mesmo processo do pecado adâmico, porque abrangeu toda a raça humana. O sangue de Jesus é a nova aliança no sangue dele. É o Novo Testamento no sangue de Jesus. É a palavra de Deus sendo mencionada no sangue de Jesus. O sangue santo pelos ímpios que foi derramado. Mas nós vemos que após o exame consciente de que nós não merecemos nada, mas somos privilegiados porque fomos alcançados por Jesus, quando nós examinamos e não estamos olhando, fazendo autoanálise, quem é que vai participar da ceia, mas como eu vou participar da ceia, como estou relembrando, como estou honrando a Cristo ressurreto na cruz do Calvário, o qual morreu por mim, como eu estou olhando para o meu interior, aí eu vou participar do símbolo do seu corpo. Aí eu vou participar do símbolo do seu sangue, para garantir que eu amo o sacrifício de Jesus, que eu honro o sacrifício de Jesus. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando alguém aponta o dedo para nós, nós já queremos dobrar o dedo dele, né, irmãos? E não pode ser. Quando alguém apontar o dedo para você, aponte: não, eu mereço, eu sou pecador, eu sou negligente, mas Jesus me amou. Tem esse mais: Jesus me amou. O privilégio que Jesus me amou.
privilégio que Jesus me chamou pelo meu nome. E Jesus pagou o preço e resgate da minha alma. Essa é a nossa felicidade. Eu agradeço aos irmãos. Ore por nós. E nós permanecer firmes